Muitas pessoas acreditam que ter fé é ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo, mas a Bíblia não nos ensina assim. Esse é o estudo de número 54 aqui do nosso canal Jabal, que vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É preciso entendermos que a fé é uma necessidade do cristão, porque sem ela nós não podemos agradar ao nosso Deus. Vamos ao nosso tema, o poder da fé em Cristo Jesus. Nosso texto base está no livro de Marcos, capítulo 9, verso 23, que diz: tudo é possível para aquele que crê. E tem outra versão que diz que tudo é possível para quem tem fé. Esse versículo nos ensina sobre a importância da fé em Cristo Jesus. Muitas pessoas na Bíblia agiram movidos pela fé. Vamos ver algumas nesse estudo para que possamos nos fortalecer, para que possamos ser ajudados pelo Espírito Santo a perseverarmos em oração confiantemente no Senhor. Abraão, por exemplo, ele creu na promessa de Deus. Sabe por quê? Porque ele ficou olhando para o Senhor, aquele que não leva em consideração as impossibilidades. Vamos nos lembrar da promessa de Deus a Abraão? Gênesis capítulo 15, verso 5 diz assim: então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou-o: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Deus fez promessa quando Abraão tinha 75 anos e Deus, ele reafirmou a promessa para Abraão. Vamos ver Gênesis capítulo 17, do verso 2 ao verso 4 e também o verso 16. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe prometeu: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho e a abençoarei e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Deus estava falando para Abraão sobre Sara. Deus mudou o nome de Abrão, que significa pai de um povo, para Abraão, que é pai de muitas nações. E Deus falou que de Sara sairia reis e povos. Agora imagina qual era a impossibilidade. Ela era estéril, ela tinha idade avançada, Abraão também tinha, e eles tinham um corpo já sem vigor. Mas olha o que diz Romanos capítulo 4, verso 18 e verso 19. Abraão, crendo, ele esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência, sem desfalecer na fé. Reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado, quando Abraão tinha 99 anos e Sara tinha 90. Deus reafirmou a promessa e Abraão creu quando todos os prognósticos eram desfavoráveis. Ele não desfaleceu na fé, ele depositou no Senhor uma fé plena, porque aquele que fez a promessa era digno de confiança. Ele não duvidou de Deus, ele creu, ele se fortaleceu, ele glorificou ao Senhor. E essas devem ser as nossas atitudes diante das impossibilidades
vezes e a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão. Hebreus capítulo 11, verso 12 diz: sendo assim, daquele homem já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como os grãos de areia à beira-mar. A descendência de Abraão é o povo israelita e todos, a Bíblia fala, os que creem no Senhor. Realmente são muitas pessoas, assim como o nosso Deus prometera, ele cumpriu. E Abraão era um homem que orava a Deus, era um homem que tinha fé. Mas nós vamos nos lembrar de uma mulher que sofria um fluxo de sangue. Ela sofria uma hemorragia, mas quando ela ouviu sobre Jesus, ela creu, ela o buscou e ela sabia que ele podia mudar aquela história. Ela ainda creu que precisava somente tocar no Senhor, porque ela seria curada. Esse exemplo de fé está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas. E o problema dela era o quê? Era 12 anos sofrendo de hemorragia. Lucas capítulo 8, verso 43. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Essa mulher, ela era considerada impura, ela vivia à margem da sociedade, ela não podia ter relacionamento nem social e nem religioso, mas no desespero dela, para que mudasse a história dela, ela procurou todos os recursos humanos, mas nenhum funcionou. A Bíblia fala que todos os esforços dela foi em vão, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve fé, ela creu, ela sabia que Jesus estava em Cafarnaum e ela agiu. Ela foi até perto do mar da Galileia, onde Jesus estava. Ela foi encontrá-lo. Marcos capítulo 5, verso 28 diz: pois dizia consigo mesma, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Ela não se importou com a dificuldade, com a aglomeração de pessoas, com aquela multidão. Ela não se importou com o que falariam ou não dela, se seria maltratada ou não. Ela agiu pela fé. Marcos capítulo 5, verso 27 diz: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Ela superou todos os obstáculos, ela tocou nas vestes de Jesus. A ação dela teve reação. Por quê? Porque no mesmo instante saiu virtude de Jesus e ela foi curada. Marcos capítulo 5, verso 29, e naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. A ousadia daquela mulher, a coragem dela, movida pela fé, fez ela receber, além da cura do corpo, ela recebeu a salvação em Jesus Cristo. Marcos capítulo 5, verso 34 diz: e Jesus afirmou-lhe, minha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. A cura do corpo era para o momento em que ela vivia, mas a salvação era o direito à vida eterna. Louvado seja Deus que nos enviou Jesus Cristo e nos deu esse direito da bênção da salvação e da vida eterna. Que nós possamos crer como essa mulher, ter uma fé inabalável e tocar no Senhor pela fé. Nós vamos nos lembrar daquela mulher que, movida pela fé, ela foi ao encontro de Jesus. Sabe quem é? É a mulher Cirofenícia, a mulher cananeia. Ela não era judia, mas quando ela ouviu sobre o poder de Jesus, ela creu e ela foi buscá-lo. Mateus capítulo 15, verso 22 diz: e eis que uma mulher cananeia natural daquelas regiões,
veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ela clamava por misericórdia, ou seja, ela suplicava, rogava, ela pediu, ela bradou, ela expôs a Jesus a situação dela. E Jeremias nos ensina que nós devemos sim clamar ao Senhor e que teremos resposta. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz assim: invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. O nosso Senhor, mesmo sabendo das nossas necessidades, Ele quer nos ouvir, Ele quer falar conosco, Ele quer nos orientar, Ele quer nos dar vitória. Enquanto aquela mulher clamava, sabe qual foi a ação de Jesus? Ele ficou em silêncio. Mateus capítulo 15, verso 23 diz: ela, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Jesus, Ele pode muitas vezes demorar a nos responder, a nos atender, porque o tempo dele é perfeito, o tempo dele não é o nosso. E por isso que é importante sermos perseverantes diante de aflições, diante de lutas, diante de enfermidades. Nós devemos buscar ao Senhor com perseverança. E o salmista Davi, certa vez, ele também experimentou o silêncio do Senhor. Salmo 28, verso 1 diz: a ti, ó Senhor, eu suplico, rocha minha, não deixes de ouvir o meu clamor, pois se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Enquanto Davi não obteve resposta, ele continuou a clamar ao Senhor. Assim também aquela mulher estava fazendo, a ponto de incomodar os discípulos, e os discípulos intercederam por ela. Pode ser que eles estavam irritados com o clamor dela, mas também pode ser que eles tiveram compaixão dela. Mas assim que aquela mulher conseguiu chegar até Jesus, a atitude dela de posicionamento humilde foi adorá-lo de joelhos. Mateus no capítulo 15, verso 25 e verso 26 diz: chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu, olha a resposta de Jesus: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela não se importou com a negativa de Jesus, ela creu que somente Jesus poderia mudar a situação dela e da filha dela, e ela pacientemente, humildemente reconheceu que ela não era como os filhos de Israel, pois os gentios naquela época eram apelidados de cães para os judeus, e aquela mulher não se importou com aquilo que Jesus disse, e ela fez diferente. Ela suplicou pelo milagre ao invés dela ficar irritada. Mateus capítulo 15, verso 27 diz: ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Já pensou? Aquela mulher, ela tinha motivo para ficar entristecida com o que Jesus disse, mas ela foi perseverante. Ela tinha uma necessidade. A fé dela é admirável. Eu conheço pessoas que, por não receberem a bênção no momento que elas querem, elas abandonam ao Senhor, elas deixam de orar, elas não perseveram. Mas aquela mulher, movida pela fé, perseverou, agiu com humildade, ela agradou a Jesus. Mateus capítulo 15, verso 28, então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja
seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Aquela mãe, movida pela fé, agiu por fé. Ela agiu com humildade, com perseverança e também com paciência. Que nós possamos agir por fé e não por irritabilidade, achar que Jesus tem obrigação de fazer algo para nós, porque Jesus não tem. Tudo que Ele faz por nós, Ele faz porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, Ele faz pela graça dEle. Não podemos deixar de seguir a Jesus por não recebermos aquilo que nós queremos no tempo em que nós queremos. E no nosso texto base, nós vemos uma afirmação de Jesus. Esta foi feita a um pai que estava desesperado com a situação do filho dele. Quando ele levou para Jesus o menino, ele não encontrou Jesus. Jesus estava no monte e ele pediu para os discípulos para expulsarem o demônio e os discípulos não conseguiram. Marcos capítulo 9, verso 17, verso 18. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Imagina a multidão vendo que os discípulos não conseguiu agir como Jesus agiria. Se tumultuou, ficou agitada, porque aqueles discípulos seguiam a Jesus, caminhavam com Jesus e eles esperavam dos discípulos agirem como Jesus, com o mesmo poder de Jesus, mas como eles não agiram, eles ficaram tumultuados. Jesus, ele repreendeu tanto a multidão como os discípulos. Jesus chamou-os de geração incrédula. E o pai do menino pediu para Jesus se compadecer dele, do seu filho, e os ajudarem. Marcos capítulo 9, verso 22. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Olha só, esse homem, quando ele levou o menino para Jesus, ele foi cheio de fé. Ele reconheceu que Jesus era misericordioso, mas no momento que ele viu que os discípulos não conseguiram agir naquela situação, ele passou a deixar a incredulidade dominá-lo. E aí ele fala para Jesus: se tu podes fazer algo. Como assim? O nosso Jesus é o Todo-Poderoso. Mas ele, quando se deparou com um obstáculo, com dificuldades, e por não ter sido na hora dele e do jeito dele, o que ele fez? Ele deixou a incredulidade reinar no coração. Ele disse: se tu podes fazer alguma coisa. Esse homem agiu totalmente diferente de quando ele foi procurar a Jesus, não é verdade? Porque ele foi buscar a Jesus movido pela fé. Mas, pelo fato dos discípulos não conseguirem expulsar o demônio, ele titubeou diante de Jesus e ele questionou o poder de Jesus. Quantas pessoas fazem isso? Eu conheço várias, infelizmente, todas são cristãs. Isso nos ensina que nós não devemos agir dessa maneira como agiu esse homem. Nós devemos ser perseverantes na fé, mesmo diante dos obstáculos que surgirem para provar a nossa fé, assim como ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 16, verso 13. Paulo diz assim aos irmãos de Corinto: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Precisamos nos fortalecer no Senhor para conseguirmos ficar firmes na fé. E Jesus, ele também falou para Marta que se ela cresce, ela ia ver o agir dele. João capítulo 11, verso 40 diz: encorajou-a Jesus. Olha que Jesus lindo. Jesus a encorajou. Eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Nós precisamos estar sempre firmes
firmes na fé, pois para Jesus não há impossível. Mas se não crermos, se não tiver fé em nós, nós não agradamos a Ele. Eu vou começar a concluir. Diante de Jesus, aquele pai reconheceu que ele cria e ele fez outro pedido para Jesus. Marcos capítulo 9, verso 24. Imediatamente o pai do menino assegurou, afirmou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Tem outra versão que diz que o pai pediu para Jesus ajudá-lo a vencer a incredulidade. Será que esse é seu caso? Que nós possamos ter uma fé firme, alicerçada na palavra do Senhor, porque quando estivermos diante de obstáculos, porque a Bíblia nos ensina que obstáculos surgirão para nos levar ao fracasso na fé, mas quando confiamos plenamente no Senhor, quando perseveramos em confiar no Senhor, nós podemos viver o agir de Deus na nossa vida, porque para o nosso Senhor todas as coisas são possíveis, e como disse o nosso Jesus no nosso texto base, tudo é possível para aquele que crê. Que você possa entender o poder da tua fé em Cristo Jesus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem alguma pergunta acerca desse estudo, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você não é inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso poderoso Jesus continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.